Capítulo de número 8. A cidade de Ai é tomada e destruída. O capítulo 8 é o reflexo da retirada do mal cometido por Acã no capítulo 7. Acã transgrediu e trouxe o anátema para o arraial. Já no capítulo 8, sem o anátema, Israel prevalece contra a cidade de Ai, que era uma cidade muito menor, muito inferior em relação a Jericó, que era a maior potência daquela região. Agora, o que se deve ressaltar é que neste capítulo 8, a estratégia de Josué entra em prática, porque nos capítulos anteriores, na tomada de Jericó, na verdade, toda a estratégia de tomada daquela cidade foi estabelecida por Deus diretamente. Já no capítulo 8, a tomada de Ai entra também da manifestação das estratégias e do pensamento brilhante de Josué. Vamos ler capítulo 8, verso 1, que diz: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha, que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Então, da mesma forma que na destruição de Jericó, Deus garante a Josué a entrega de todo o sistema na mão dele. Então, na verdade, eles deveriam avançar e conquistar. 2. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Veja, aqui no caso já entra uma ressalva, alguma coisa interessante. A consagração do material ao Senhor já é menos criterioso, com menos rigor do que em Jericó. Se lembra que em Jericó não foi permitido saquear absolutamente nada, somente os utensílios de metal que poderiam suportar o fogo, no caso a prata, ouro, ferro e etc. Já aqui abriu-se uma precedência para o despojo e para o gado que poderia ser saqueado pelo povo de Israel. Verso 3. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis em emboscadas a cidade, por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos, quer dizer, espertos. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos achegaremos à cidade. E será que, quando nós nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. Então veja que aqui entra um fator ligado mais a Josué. Ele estabelece uma estratégia. Eles vão fingir que estão, na verdade, fugindo dos homens de Ai, para que eles pensassem que a derrota de Israel seria certa como na maneira anterior. Conforme os homens de Ai saíssem atrás desse grupo, um outro grupo que estava escondido sairia e tomaria a cidade de assalto. Então essa estratégia aqui, Josué estabeleceu para que o êxito nessa empreitada fosse grande. Versículo de número 9. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, quer dizer, no meio do arraial. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele. E chegaram-se e vieram em frente da cidade. E alojaram-se da banda do norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Quer dizer, o vale, você sabe, era um grande espaço que na verdade é uma arena natural. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai em emboscada, ao ocidente da cidade. Quer dizer, essa parcela dos 5.000 homens, eles estão escondidos e vão ficar aguardando o sinal estabelecido por Josué. Quando Josué der o sinal, esses daqui, eles atacarão de surpresa. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai,
se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, quer dizer, ao tempo demarcado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Então, ele foi com toda a sede ao pote d'água, né? Ele saiu ao encontro de Israel como se fosse uma peleja já ganha, não sabia que tinha emboscada. Josué, pois, e todo o povo se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Veja, pela estratégia estabelecida por Josué, todo o povo fingiu estar sendo derrotado. Quando eles fingiram isso, parecia aos olhos de Ai que Israel estava sendo derrotado, o que na verdade não era. Na verdade não era. Essa região perante as campinas citada aqui é o Vale do Jordão. É a região ali do Jordão. Então eles partem atrás de Israel e deixam a cidade desguarnecida. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos. Essa estratégia vai ser o grande trunfo de Josué. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir. E seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. Então eles saíram. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Morderam a isca. Deixaram a cidade e partiram atrás de Josué. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Esse episódio aqui, ele é muito parecido com o episódio que aconteceu com Josué, lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, quando Israel travou a sua primeira peleja. Naquela ocasião, Moisés, ele subiu ao monte e dali de cima ele ficava com as mãos para cima. Conforme ele estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, Israel perdia. E aí o que aconteceu? Arão e Ur, que eram irmão e cunhado respectivamente de Moisés, ficaram um do lado, outro do outro lado, segurando os braços de Moisés até que a peleja foi totalmente vencida por Israel. Aqui não é diferente, não é muito diferente, porque Josué ele precisa ficar com o seu braço estendido com um dardo. Dardo é o mesmo que lança, tá? Mesmo que uma lança. Ele levanta aquele dardo, aquela lança, sendo que é uma reação menor, menos pesada do que uma lança grande. Então uma lança menor. Isso facilitaria, no caso, o manuseio e Josué ficar com o braço estendido. E essa ação aqui de Josué, da mesma forma que Moisés, é puramente simbólica. Por que simbólica? Porque conforme essa liderança estendia a mão, Israel via que Deus atuava através dessa liderança. Foi o caso lá de Moisés. Isso apontava para quê? Para uma confirmação do ministério de Josué e aprovado por Deus. Como nós falamos, vários aspectos de Josué são muito semelhantes aos aspectos na vida de Moisés, encontrados na vida de Moisés. Verso 19. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão. E vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Então quer dizer, os homens de Ai morderam a isca, foram atrás de Israel. Aí emboscada entrou e ateu fogo à cidade. O que acontece? Agora Josué, vendo, parte para cima dos homens de Ai e vai aniquilar aquele grupamento. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Veja bem, um grupo saiu à frente, os homens de Ai seguiram. O outro grupo que entrou na cidade, saiu da cidade, então fechou. De um lado o grupamento, do outro lado o outro grupamento, e os homens de Ai ficaram ali, na verdade, presos, porque Israel pelejava por duas partes. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué.
E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. Isso quer dizer, não mataram somente os homens de guerra, mas aniquilaram toda a sua população. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Você veja que a numerologia continua, 12.000, o 12 é o número de bênção, é o número que, na numerologia, é o número de bênção. Como já foi o número 5, nós falamos aqui de 5.000 homens, 5 é o número da redenção, e por aí vai, sempre trabalhando a questão da numerologia. Mas o certo é a grande vitória de Israel deu-se ao poder de Deus, é claro, mais uma grande estratégia de Josué. 26. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Veja que a atuação de Josué ela é crucial aqui. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Quer dizer, eles saquearam aquilo que lhes foi permitido pelo Senhor. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo. Quando falou montão, é uma grande desolação. Perpétuo quer dizer para sempre. Em assolamento até o dia de hoje, quer dizer, até o dia em que foi escrito. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Vamos lá. Aqui na questão você sabe que quem morre pendurado, suspenso da terra, é maldito de Deus. E todo maldito de Deus não podia ficar pendurado até o pôr do sol. Quer dizer, quando fosse virando o dia, ao cair da tarde, deveria ser arrancado do poste, ou da madeira, ou da árvore, ou do muro, aonde ele ficasse suspenso. Outro detalhe, eles pegaram ele, lançaram a porta da cidade na entrada. Isso aqui é um grande símbolo de prevalecer, de vitória, digamos assim, porque Israel prevaleceu sobre o inimigo, e levantava um grande montão de pedras que era, na verdade, um monumento. Aquele monumento marcava o feito, a grande vitória de Israel. E aqui termino dizendo até o dia de hoje, até o dia que foi escrito pelo autor do livro. Na parte final do capítulo 8, do versículo 30 em diante, fala que Josué edifica um altar e escreve a lei em pedras e a lê. Isso aqui é a ordem, foi a ordem estabelecida por Deus. Se você lembra, lá em Deuteronômio, no capítulo 11, Deus ele falou que, através de Moisés, que deveria ser levantado um monumento, padronizada a lei, a bênção e a maldição nos dois montes, que eram o Monte Ebal e o Monte Gerizim. É isso que realmente estará acontecendo aqui. Vamos ler o 30. Ó. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Esse altar aqui levantado é aquele altar padronizado lá em Êxodo capítulo 20. Altar batido de terra, sem gravuras, sem desenhos, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés. A saber, olha aqui, ó, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não moverá ferro. Isso quer dizer, não se faz imagem, desenho. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. E sacrificaram sacrifícios pacíficos. Então, esse altar aqui é um memorial. Esse memorial, como eu falei, é o que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos 24 a 26. A forma e o modelo de se construir um altar. E por ser no Monte Ebal, é porque o Monte Ebal, junto com Gerizim, eram os montes da bênção e da maldição. Mas vamos ler mais. Versículo de número 32. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés,
que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Isso aqui, no caso, é uma cópia das principais instruções, não é uma repetição de todos os livros da lei, o que seria, na verdade, algo muito grande para se fazer. Quando nós falamos aqui, é uma réplica dos principais pontos, dos 10 mandamentos e dos principais pontos. E ali eles registraram nas pedras. Essas pedras são grandes rochas. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, quer dizer, os que eram de Israel, como os que vieram de fora. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel, e depois, abençoar o povo de Israel. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, se você lembra, esses dois montes eram justamente os pontos marcantes. Ali entre os dois montes ficava, na verdade, a cidade de Siquém. A cidade de Siquém ficava na primeira parte, de um lado, né, no lado central, digamos assim. Isso aqui nós estamos falando que é o mais à frente, chamado de Reino do Norte. Ali você tinha a cidade de Siquém, que também no futuro é chamado de Sicar. Então, naquele local, seriam proclamadas as bênçãos e as maldições, sendo que as maldições eram lançadas do monte Ebal e as bênçãos do monte Gerizim. Por isso que você pega aqui primeiro o Ebal, depois na sequência vem o monte Gerizim. Aí diz assim no 34, ó, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Então, na verdade, Josué, ele está cumprindo aquilo que fora previamente deixado e estabelecido por Moisés. 35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Veja, na verdade, Josué, ele está na terra prometida, ele chegou à região determinada, que é o monte Ebal e Gerizim, e como eu falei, fica entre justamente a cidade de Siquém está no meio, e Ebal e Gerizim estão um de um lado e outro do outro. Então ali foi sacramentado aquilo que foi mandado por Deus. A grande ordenança divina estava sendo cumprida ali. E naquele momento, Israel estava sendo estabelecido na terra. Veja, aqui pela ordem foi a segunda vitória. A primeira vitória, Jericó. Segunda vitória contra Ai, cidade pequena, mas isso tudo demonstrava que a obediência a Deus era o fator importantíssimo, primordial, para que Israel vencesse sempre. Esse foi Josué, capítulo de número 8.